Ok, muito bem. Gostaria de dar as boas-vindas em nome da Comissão de Direitos Privados e Garantias aos membros do Observatório Técnico Independente para Análise, Acompanhamento e Avaliação dos Incêndios Florestais e Rurais. Daria a palavra, estamos a realizar uma audiência a pedido dos membros do próprio Observatório, pelo que, segundo a nossa tradição, daríamos a palavra a quem pediu a audiência. Presumo que o Sr. Presidente Castro Rego gostará de usar a palavra neste primeiro momento e depois entenderemos como distribuir papéis entre os demais membros da Comissão. Dou-lhe a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado. De facto, tomamos essa iniciativa porque, digamos, o trabalho do Observatório Técnico Independente tem como principal cliente, se quisermos, esta Comissão, a Comissão de Agricultura, a Comissão de Ambiente e, portanto, achamos que neste novo ciclo da Assembleia seria de toda a utilidade que nós nos mostrássemos também, disséssemos um pouco do nosso trabalho e nos disponibilizássemos para aquilo que a Assembleia, e particularmente esta Comissão, nos possa querer ouvir para, digamos, dentro das nossas competências. O Observatório foi, de facto, constituído o ano passado, e começou os seus trabalhos fazendo, até ao final do ano, como estava no mandato, uma avaliação do Sistema Nacional de Proteção Civil naquilo que tem a ver com os incêndios florestais e rurais. Fez essa primeira avaliação, que foi bastante discutida e apresentada ao público e a estas comissões, e julgo que foi um marco bastante significativo. Depois fizemos também um conjunto de estudos técnicos e de notas técnicas, notas informativas, algumas das quais bastante significativas, entre as quais aquilo que tem a ver com o ordenamento florestal, a nossa opinião sobre a necessidade de rever os planos regionais de ordenamento florestal, que dão um enquadramento geral, o contexto da nossa floresta, a necessidade de reformar a nossa floresta, e também, digamos, junto nesta perspectiva, um conjunto de ideias sobre a forma que deveríamos ter para atacar problemas mais específicos que têm a ver com, neste caso, com a primeira intervenção, com a recuperação das áreas pós-incêndio. Digamos, temos aqui um conjunto de notas informativas e de estudos técnicos muito significativos. Julgamos nós e que podem ser muito úteis para o futuro do sistema. Nós, digamos, temos uma comissão, um observatório com 10 membros. Nós estamos, 3 membros têm sido, digamos, os membros mais permanentes do observatório, e os outros estão em vários sítios do mundo, entre os quais a COP em Madrid e, digamos, uma série de outras iniciativas internacionais. Mas não queríamos deixar de passar a oportunidade de dizer que nesta nova fase da Assembleia da República, com uma nova Constituição, nós também gostaríamos de voltar a apresentar-nos a estas comissões, à primeira comissão, à Comissão de Agricultura e à Comissão de Ambiente, de que nos reportamos, para, digamos, comunicar algumas das nossas ideias centrais. Gostava só muito rapidamente de dizer que algumas das ideias que nós, e recomendações que nós fizemos, têm a ver, que foram formuladas na primeira avaliação do sistema e agora também no último documento que foi publicado sobre o planeamento da defesa da floresta contra incêndios, são recomendações que nos parecem extremamente estruturais, que têm a ver primeiro com a coerência
territorial das entidades que se organizam para a defesa da floresta contra incêndios. Portanto, que o patamar, existe o patamar nacional, o patamar municipal e existe até agora um planeamento distrital que foi muito pouco utilizado e nós propomos que de facto haja, digamos, um nível de planeamento intermédio entre o municipal e o nacional que seja bastante reforçado. Essa é uma das nossas preocupações que foi aqui bastante desenvolvida. Outra questão que também é bastante preocupante quanto a nós é a questão da formação dos agentes do sistema. Houve, de facto, iniciativas também de parte do Governo no sentido de criar um fórum para a formação, mas não houve passos significativos nessa área e o que nós acreditamos é que um sistema sem ter os agentes suficientemente formados e suficientemente treinados coletivamente é um sistema que não pode funcionar com toda a operacionalidade. Portanto, este era um tema também fundamental e que vem, aliás, na sequência das recomendações das comissões técnicas independentes de que este observatório é, digamos, a sequência normal. Aliás, metade dos elementos do observatório foram também elementos das comissões técnicas independentes, entre os quais nós os três. Em relação também a outras questões que nos parecem fundamentais e que não nos parece também ter havido ainda um ênfase significativo. Tem a ver com a contratualização entre o Estado Central e as entidades do setor que dependem da sociedade civil. Estamos a falar das associações humanitárias de bombeiros e estamos a falar das entidades que detêm equipas de sapadores florestais. Tanto num caso como no outro, a fragilidade da contratualização entre o Estado Central e essas associações é bastante ténue e, portanto, precisa de ter mais exigência, por um lado, mais clarificação das responsabilidades e uma contratualização plurianual que seja significativa. E, finalmente, também como preocupação geral, temos referido várias vezes a questão da coordenação pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, pela AGIF, que aliás foi proposta pela Comissão Técnica Independente em que nós participamos. E a preocupação de que esta coordenação global do sistema seja, digamos, muito mais, procure muito mais ser uma interagência, uma entidade nas quais as várias agências envolvidas no sistema estejam implicadas, entre as quais a Proteção Civil, a GNR e o ICNF estejam, portanto, a natureza da própria AGIF nos parece que deveria ser mais uma interagência do que uma outra agência que, digamos, que acrescente àquela complexidade que nós avaliamos na entre sistemas e garantir a coerência global e, portanto, a necessidade de que as várias entidades do sistema estejam elas próprias representadas na agência que coordena o global. Por outro lado, e agora para acabar, digamos, a questão do novo plano de gestão integrada de fogos rurais era, digamos, era qualquer coisa que nós, de facto, tínhamos bastante necessidade, porque é claramente no nosso mandato, nas atribuições que temos enquanto observatório, fazer a avaliação, aliás, seria já da revisão do plano de gestão integrada de fogos rurais
E aquilo que acontece é que só no princípio deste mês é que houve a apresentação de um primeiro elemento deste plano, o que de facto nos torna o nosso trabalho bastante incompleto, porque ainda é, digamos, uma primeira ideia de objetivos e, digamos, relativamente pouco desenvolvida, porque lhe falta o tal Programa de Ação Nacional e programas de ação regionais que corporizam, digamos, as ideias que estão dentro daquele documento de intenções globais. E, portanto, nós gostaríamos de dizer que, digamos, sentimos de algum modo que o nosso trabalho, com muitas notas informativas, muitos estudos técnicos, apontando para questões específicas, eu julgo que terá sido até agora útil para, no fundo, para a Assembleia, que é a nossa primeira obrigação, mas também útil para informar o Governo, e gostaríamos que, no fundo, que estas nossas recomendações e ideias fossem vertidas no desenvolvimento do plano, que até este momento não é esse o caso, sabendo-se, sobretudo, que a intenção também do Governo em relação a este plano é bastante ambiciosa do ponto de vista do financiamento, com uma média de 550 milhões de euros para os próximos anos, o que é muito significativo num país em que os recursos são sempre escassos, e, digamos, não há indicação apenas muito genérica de qual é a ligação dessa disponibilidade financeira com os programas de ação que ainda não são conhecidos. Portanto, essa também é uma vertente que nós gostaríamos de poder contribuir melhor para esta situação, e, digamos, no grosso modo, era um pouco esta a indicação dos trabalhos que fizemos entretanto, das nossas perspectivas. O nosso mandato, se não houver prorrogação, acaba no final do ano, e, portanto, é essa a nossa, no fundo, o nosso resumo dos trabalhos. Até ao final do ano faremos também o relatório sobre o maior dos incêndios deste ano, que foi o incêndio de Vila de Rei e Mação. Fizemos também, como para o incêndio de Monchique, várias visitas de campo e uma análise bastante rigorosa do acontecimento. Portanto, nas próximas semanas sairá esse relatório sobre Vila de Rei e Monchique, e sairá também, como está nas nossas atribuições, o relatório final das nossas atividades, o relatório do segundo semestre, sendo que até ao final do primeiro semestre o nosso relatório já foi feito. E sairá também hoje mais uma nota técnica, um estudo técnico sobre as questões da gestão dos combustíveis, que é também, digamos, uma área que tem tido bastante discussão pública e sobre a qual temos também uma revisão, uma síntese do conhecimento, que eu julgo que será útil para a melhoria do sistema. Nós estamos presentes, eu próprio, Francisco Rego, o comandante José Manuel Moura, Dr. Duarte Caldeira, todos com, digamos, formações diferentes. Eu, florestal, proteção civil, bombeiros, portanto, representamos um bocadinho um leque de conhecimentos também bastante diferenciado e complementar, e, portanto, estaríamos também à disposição para, digamos, aquilo que for tido como necessário e interessante para esta comissão, e dizer que estamos completamente disponíveis para o que entenderem como necessário. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Pedido de palavra do Sr. Deputado Eurídice Pereira. Suponho que o Sr. Deputado Duarte Marques, Ataíde das Neves, Ricardo Vicente e pelo Bloco de Esquerda, pelo Partido Comunista Português, o Sr. Deputado António Filipe. Ok, e é esta a nossa primeira ronda. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Eurídice Pereira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar
os senhores representantes de um observatório, no fundo, de 10 especialistas, e estão a chegar ao término do vosso mandato. E, obviamente, que queremos agradecer a disponibilidade para a apresentação dos cumprimentos que vieram fazer a este novo elenco, este novo grupo de protagonistas nesta Comissão na Assembleia da República. E também agradecer a vossa disponibilidade, aliás, agora num breve resumo, darem nota do conjunto de situações que admito que, sendo resumidas, sejam aquelas que para o Observatório são as mais relevantes no sentido da sua operacionalização. São vários os documentos que desenvolveram ao longo do tempo. Aliás, há um muito recente, exatamente deste mês, relativamente ao planeamento da defesa da floresta contra incêndios, e é exatamente esse conjunto de documentos que está a ser objeto por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não só nesta comissão, como dizem muito bem, têm também responsabilidades de informar outras comissões, pelo menos para além desta mais duas, a do Ambiente e a da Agricultura, e portanto é no conjunto dos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nestas 3 comissões que fazemos a avaliação, estamos a aprofundar a avaliação do trabalho que desenvolveram e que agradecemos ao longo de todo este tempo, no sentido de, a partir dessa análise e desse aprofundamento, obviamente, tirarmos deles, que certamente o Governo também o fará, mas tirarmos deles, desses trabalhos, as nossas ilações e podermos ter iniciativas legislativas em consonância ou, obviamente, outro tipo de ações que nos pareçam pertinentes. Aquilo que neste momento temos para vos dizer é uma palavra de agradecimento, obviamente, e a disponibilidade que aqui deixaram, por certo, após os finais deste ano, penso que se justificará termos então uma, já não audiência, mas provavelmente uma audição alargada, onde podemos fazer a abordagem absoluta e completa do conjunto dos trabalhos já de forma integrada e não abordagens parcelares. Penso que vai ser esse o desafio no imediato, é podermos abrir aqui uma discussão profunda sobre aquilo que, no fundo, realizaram ao longo de um ano e tal de exercício de funções. Muito obrigada. Sr. Deputado Duarte Marques. Um conjunto de perguntas para dar aos membros da Comissão a possibilidade de distribuírem as respostas e depois, se necessário, aprofundarmos e alargarmos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. membros do Observatório. Eu acho que, em primeiro lugar, a primeira nota que é preciso deixar aqui é que, ao contrário daquilo que é, diria, um bocadinho o senso público da coisa, ou que muitas vezes ouvimos pela negativa falar dos observatórios, este observatório, em boa hora, foi criado face à qualidade dos membros. Sai barato. A diversidade técnica, ideológica e de áreas de experiência profissional e académica é enorme. E, além disso tudo, que será até o menos importante, produziu e tem produzido muito. E quer esta Comissão, quer a Comissão de Agricultura, têm colhido muita informação, pela primeira vez de forma autónoma do Governo ou de entidades sob tutela direta do Governo e com as devidas obrigações que têm permitido a este Parlamento e a estas comissões olhar para o fenómeno dos incêndios, da prevenção, das florestas, com um nível de informação mais independente e mais livre e mais qualificado do que era habitual. Ou seja, este é um bom exemplo para todos nós. Eu, apesar do tom da Sra. Deputada do Partido Socialista, eu espero que isto não seja uma audição de despedida, porque quase fiquei com essa sensação. E, pela nossa parte, era nosso desejo, se estiverem disponíveis para isso, que mais uma vez o Sr. Presidente do Parlamento, o Sr. Presidente Ferro Rodrigues,
vos volto a dar, em colaboração com o resto dos grupos parlamentares, aos senhores ou a outros que sigam o mesmo trabalho, ou que possam continuar a fazer este trabalho para o Parlamento, mas sobretudo para os portugueses, tem sido essencial. E a forma como foi constituído este observatório contou com o bom senso de todos os partidos, sem exceção, nas escolhas que fizeram, nas pessoas que indicaram, que nunca vi ninguém a ser contestado por ninguém, nem nenhuma opinião, a ser discutida, a ser polémica, a ser independente, e era isso que queríamos, e só por isso já valeu muito a pena. Quanto ao vosso trabalho em concreto e às questões que nós gostávamos de colocar. Em primeiro lugar, é inevitável hoje chegarmos aqui e não falarmos daquilo que é, digamos, a trave mestra de toda a prevenção e de todo o combate, que é o finalmente, parece-me, conhecido Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. A primeira pergunta sobre isto é se, tal como diz a lei, se o Governo ouviu este observatório a tempo de se pronunciarem sobre este plano. Porque é isso que está na lei, e se isso não aconteceu, esta Comissão e este Parlamento têm de tomar uma posição junto do Governo, porque estamos a falar de um observatório criado por uma lei da Assembleia da República para aconselhar a Assembleia da República e, portanto, eu quero discutir com os membros do Governo esse plano desde que eles tenham tido o parecer negativo ou positivo do Observatório. Portanto, a primeira pergunta é, foram ouvidos atempadamente, sim ou não? Segundo, e se foram, muito bem, por quem? Se não foram, se manifestaram esse problema a alguém. Segundo ponto, daquilo que veio a público do relatório do plano, nós todos assistimos a uma conferência de imprensa com vários ministros e assistimos a um conjunto, uma apresentação importante, com medidas, muitas delas já anunciadas várias vezes, algumas a decorrer já, mas há aqui um plano, um documento que tem que ser formalmente aprovado e eu gostava de perceber se têm acesso ou se tiveram a algo mais do que aquilo que foi distribuído à imprensa ou que foi colocado no site do Governo, que é no fundo um PowerPoint. E a minha pergunta é, há mesmo um plano? Ou há um plano sobre como é que vamos planear a construção deste plano? Diria uma espécie de roadmap. Vamos fazer isto, aquilo e o outro. É que eu até agora só consegui ver isso, porque plano, de facto, não há, a não ser que tenham mais informação do que nós. Eu só vi um PowerPoint, não é um plano. É um planeamento de como construir um plano. Ok? Eu gostava que respondesse a estas perguntas. Outra questão. Tenho a sensação que o plano que tem que estar em vigor legalmente, que o país tem que ter, o último acabou em 2018. Portanto, neste momento o país não tem Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Sim ou não? E de acordo com o plano que o Governo apresentou no PowerPoint, se o cumprirem à risca, porque este já tem um ano de atraso, então se conseguirem cumprir os prazos todos que nunca cumpriram, pelo menos até ao final de 2020, vamos continuar sem este plano que é essencial. Certo? Sim ou não? Terceiro, a AGIF é uma entidade que foi criada na sequência, e bem, na nossa opinião, a ideia de juntar todas as peças, uma macroestrutura, tem sido dito pelo Primeiro-Ministro que foi uma recomendação da Comissão Técnica Independente. Tendo em conta que o Sr. Professor Castro Rego falou até que alguns dos membros do Observatório vêm dessa Comissão Independente, eu pergunto, aquilo que a Comissão Independente propôs tem sido, de facto, na sua maioria, levado a efeito pelo Governo? Ou confirma, tal como eu tenho a sensação, que o primeiro relatório foi levado muito a sério e o segundo, apesar de citado muitas vezes, foi sobretudo ignorado? Ou seja, o Governo não está a cumprir o que está no relatório da segunda Comissão Técnica Independente. Quarta questão, formação.
nós todos assistimos a grandes anúncios de maior formação, de maiores medidas, de maior empowerment dos comandantes e dos operacionais. Eu tenho a sensação que a formação que aconteceu nos últimos meses, desde 2017, até se reduziu para comandantes, para operacionais, etc. Há horas de formação, mas não se vê a passar da AGIF todo aquele conhecimento técnico, que é que está a questão. Se o conhecimento técnico está vertido nos relatórios, que é a intenção do Governo, e bem, se têm visto isso a passar para o terreno, para as corporações de bombeiros, para os operacionais, etc, etc. Quinta questão, meios. Nós ouvimos repetidamente o Ministro da Administração Interna dizer todos os anos que este é o ano com mais meios de sempre. Disse isso em 2017, 2018, 2019, e depois chegamos a meio e vemos que metade dos meios, ou grande parte, não estão operacionais. Eu reparei que o Observatório produziu um relatório sobre os meios. E eu perguntava se isso é verdade ou não, se este foi o ano com mais meios. É que parece-me que não. Porque tenho ideia que num governo também socialista, curiosamente, e isto demonstra a minha independência na análise do caso, até foi outro governo socialista que teve mais meios, e foi um governo do engenheiro José Sócrates, se não estou em erro, 2010 ou 2009, que teve mais meios. E depois outra coisa que é sobre isso. Conseguiram perceber se os meios anunciados no DECIR estavam de facto no terreno? É que eu pelo menos descobri 3 Camovs que era suposto estarem a apagar fogos e estavam fechados num hangar lá em cima no norte. Mas como estes dá-me ideia que há mais, que não são os únicos que estão no DECIR, estão no planeamento, mas estão em terra, nunca levantaram voo. E as pessoas e os jornalistas convencem-se que eles andam por lá, mas se fomos a contar um a um é mentira, não existe. E eu gostava que falassem sobre isso. Depois, e para terminar, porque também não quero roubar muito mais tempo, eu gostava de perceber se estão disponíveis e se acham que faz sentido que esta comissão, que este observatório de apoio à Assembleia da República deva continuar em funções para mais um mandato, porque gostava de perceber também, para não dizer que nós defendemos que sim ou que não, eu gostava de ter a vossa opinião, se acham, convosco ou com outras pessoas, se faz sentido continuar a ter este tipo de apoio técnico independente ao Parlamento. Muito obrigado. O Eduardo Marques, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente. Bom, em primeiro lugar, agradecer a exposição dos membros da Comissão Técnica Independente. Já tive a possibilidade de os ouvir primeiramente na Comissão de Agricultura e, por isso, venho acompanhar este assunto também a esta comissão. Na primeira audição que tivemos convosco, deu para perceber que havia um problema de comunicação com o ICNF que não estava a responder às solicitações deste órgão da Assembleia da República, que é o vosso observatório. Por o que li do vosso relatório, que nos apresentam hoje, há referências várias a essa falta de comunicação que dificultou, em parte, o vosso trabalho. E, na sequência desta última comissão, nós elaborámos uma pergunta escrita ao Governo, como tive a possibilidade de vos anunciar ainda na comissão passada, que ainda não obteve resposta. Entretanto, o Ministro do Ambiente e o Presidente do ICNF vão ser ouvidos na Comissão de Agricultura. Ainda não tem data, mas essa audição vai acontecer e essas transmissões acontecem pelos sites, pelas vias de comunicação da Assembleia da República, onde todos poderão acompanhar. Um dos problemas que já nessa audição, que foi bastante recente, nos foi levantado é que o Observatório tinha como uma das suas missões a emissão de um parecer sobre o Plano Nacional de Gestão de Fogos Rurais, de Gestão Integrada de Fogos Rurais, e dado o prazo que intermedia, o período que intermedia essa audição e o dia em que ele foi anunciado, eu não preciso de vos perguntar se emitiram um parecer sobre isso, porque não há tempo útil para que esse parecer tivesse sido emitido e, portanto, sei que ele estará
em falta. E por isso o Bloco de Esquerda tem defendido que o período de vida do vosso observatório deve ser estendido. Eu diria que pelo período de 1 ano, mas gostaria de vos questionar sobre se têm disponibilidade para estender esse período e quanto tempo considerariam necessário para terminar aquilo que são as vossas funções e se consideram também pertinente albergar o período de fogos do próximo ano para clarificar algum dos trabalhos que tenham a decorrer. Entretanto, saiu também um relatório emitido pelo Tribunal de Contas. Este relatório emitido pelo Tribunal de Contas, que se manifesta sobre os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, assim como, curiosamente, o vosso relatório, levanta um conjunto de com este a Assembleia da República que proponha esse prolongamento para que seja votado e decidido o seu prolongamento. Gostaria de vos, também por isso, de vos questionar sobre qual o período de tempo que considerariam pertinente para a continuidade das vossas atividades, se assim o considerarem. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser breve, porque naturalmente que esta não é, como se sabe, a única comissão parlamentar que se relaciona com o Observatório e que queria, em primeiro lugar, cumprimentar os membros do Observatório aqui presentes, agradecer também o cuidado que tiveram em pedir também uma audiência a esta comissão, dado que esta comissão, naturalmente, que também tem no seu âmbito de competências matéria que se relaciona, no nosso caso, mais com o combate aos fogos florestais, porque aquilo que é de competência desta comissão tem que ver fundamentalmente com a área de competência do Ministério da Administração Interna. E eu diria que feitos os cumprimentos e agradecendo o trabalho que têm vindo a desenvolver, na sequência da decisão que a Assembleia da República tomou de criar este observatório, a questão que eu gostaria de colocar, de certa forma, ela já foi colocada, não foi só colocada, que tem a ver com a continuidade do observatório, não só foi colocada, como foram anunciadas iniciativas nesse sentido. Mas a questão que eu queria colocar relaciona-se também com isso, obviamente não é uma questão pessoalizada de saber se os próprios aqui presentes acham que devem continuar, a questão não é pessoalizada, é a questão de saber se consideram que teria importância para a Assembleia da República que a criação deste observatório não tivesse sido apenas episódica ou transitória, mas que se faria sentido, de facto, a existência com algum grau de institucionalização deste observatório. Essa questão já foi colocada
Mas o ponto que eu acho que valia a pena, sobre o qual valia a pena obter uma opinião do próprio Observatório, tem a ver com o seguinte. Esta iniciativa foi tomada depois de, em momentos anteriores, em anos anteriores, confrontada com a gravidade de fogos rurais, a Assembleia da República nunca deixou de tomar iniciativas, ou seja, normalmente fazia relatórios, ou seja, quando foi em 2003, creio que foi esse ano em que os fogos florestais foram muito graves, foi encarregada uma comissão eventual de elaborar um relatório, o que fez. Bom, uns anos mais tarde voltou a haver um ano também de particular gravidade e mais uma vez a Assembleia da República incumbiu um grupo de trabalho de fazer um relatório. Bom, e desta vez, perante a gravidade dos incêndios mais recentes, a iniciativa foi de outro tipo. E foi, bom, não vamos nós agora fazer o relatório, já fizemos vários. As consequências desses relatórios não foram satisfatórias. De facto, muitas das medidas preconizadas aos vários níveis acabaram por não ser concretizadas e, portanto, a Assembleia da República desta vez vai ter um outro tipo de atuação e criar um observatório. Mas, obviamente, que a utilidade do observatório não se esgota em si mesma, mas tem que ver depois com as consequências que são retiradas daquilo que o observatório observa e daquilo que propõe. E isso aí, digamos que a bola passa para o campo do próprio Parlamento. Ou seja, quando o Parlamento decide criar uma entidade a funcionar na sua órbita, que tenha como missão ajudar-nos a refletir, ajudar-nos a pensar medidas a tomar para que situações tão graves como as que se passaram não se repitam, a questão que se coloca a seguir é, feito esse trabalho, o que é que a Assembleia da República fez? Primeiro, como é que o tem acompanhado? E a questão concreta que queria colocar é como é que avaliam a relação que a Assembleia da República tem tido com o Observatório? Porque eu estou a perguntar à Assembleia da República. O Governo é outra coisa. O Governo é connosco e com o Governo. Isso já não é com o Observatório. Não é? A relação com o Observatório é uma relação da Assembleia da República com o Observatório. Como é que a Assembleia da República pode beneficiar daquilo com que o Observatório, no seu trabalho, nos habilita? Depois, com o Governo, entendemos nós. Agora, porque acontece muito, enfim, há muitas instituições a funcionar na órbita da Assembleia da República e como são várias, nós nem sempre temos a disponibilidade de agenda para poder, com regularidade, ouvi-las. Enfim, podemos falar de muitas entidades reguladoras, de Provedor de Justiça, enfim, uma série de várias comissões independentes que se foram criando, mas, enfim, nós depois ouvimos-las, quando muito, uma vez por ano, e procuramos corresponder, e isso depois cria alguma insatisfação, ou seja, criamos comissões que trabalham, mas que depois sentem que o seu trabalho acaba por não ser a entidade que os criou, não retirar os benefícios que podiam retirar desse trabalho. E, portanto, eu gostaria de saber como é que avaliam esta relação e se consideram que, numa perspectiva de continuidade do Observatório, que houvesse também aí aspectos a melhorar. Muito obrigado. Do Ataíde das Neves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar os seus conselheiros, auditores, digamos assim. E reforçar que faz todo sentido que esta equipa de caráter, este observatório exista e continue, porque de facto há aqui uma reconfiguração da análise em relação à questão dos incêndios e que impõe novas políticas, até porque os parceiros são diversos e nem sempre se entendem. Falo das associações humanitárias, falo dos corpos de bombeiros municipais, falo dos próprios CODIs, falo da Autoridade de Proteção Civil, falo da vontade de legislar e fazer sobre o acontecimento e, inevitavelmente, das alterações climáticas que impõem, de facto, uma reavaliação e uma reapreciação. Mas vimos todos num passado recente em que o corporativismo, de facto, inquistava e concorríamos todos numa tendência de fazer valer os nossos pontos de vista perante os sucessivos governos
que, enfim, tentavam fazer o melhor, às vezes até com excesso de meios, sem otimização e sem eficiência dos próprios recursos. E, portanto, este observatório é absolutamente imprescindível pela sua independência e pelo seu conhecimento técnico. E tanto assim é que já nos trouxeram aqui várias questões. Eu, de facto, obviamente que isto eu acho que é daquelas questões, é daqueles assuntos que merecem uma convergência nacional. Não tem propriamente, porque de ideológico tem muito pouco, e exige uma alteração de procedimentos. Alguns aspectos, a questão dos planos municipais e dos planos distritais, nós vimos de uma tradição municipalista em relação ao combate aos incêndios, que tem que ser necessariamente configurada e que tem que passar, até porque já é essa a configuração da Autoridade Nacional de Proteção Civil, para uma configuração distrital, onde de facto todos possam todos em conjunto e num plano de intervenção distrital, possam aplacar este problema na área da prevenção e depois na área de combate aos focos. E, portanto, de facto, pode não haver, e de facto não há uma articulação, mas através das comunidades intermunicipais e dos comandos distritais estamos a criar uma nova cultura que depois, obviamente, também associado aos planos regionais de ordenamento da floresta, se podem compatibilizar. Formação de agentes e do sistema. Aqui, de facto, também acho que é uma questão absolutamente pertinente. Nós caminhamos tendencialmente para uma profissionalização dos operacionais. O tempo sem prescindir do voluntarismo. O problema, a maior dificuldade que nós temos é depois como compatibilizar os voluntários, ou seja, as associações humanitárias, que são as detentoras dos sistemas com a contratação de operacionais. Impõe-se, e bem, e este Governo, de facto, formou 500 quadros no âmbito preparados para o combate aos incêndios florestais. É uma formação incipiente, tem que ser aprofundada, tem que continuar no terreno e tem que ser, portanto, tem que preparada até para a configuração territorial, porque aquilo que se discute numa área não é necessariamente aplicável noutra área. E por isso é que eu sou muito de território e muito para uma vocação de distrito. Portanto, mas aqui, e ponho à consideração do Observatório, aquilo que eu tenho que verificar é que depois não há um comando sobre estes técnicos que, como acabei de referir, estão eles próprios em formação, estão a dar os primeiros passos nesta questão do combate. Portanto, acho que era necessário otimizar, criar mais eficiência na gestão dos recursos existentes e dos recursos humanos. Em relação à agência, fez a sua análise e agora tem que passar para o papel de coordenação efetivo, trazendo ao terreno aquilo que foi a sua reflexão e, portanto, também acho que é um excelente apontamento. A questão também, depois, no plano e a sua atualização, todos os planos anteriores a 2015, 2017, têm que ser revistos. Não vale a pena fazer atualização de planos. Temos é que reconfigurar os planos com uma nova política de combate, de prevenção e combate aos incêndios. Portanto, aqui não vale a pena chorar sobre o leite derramado, se existiram ou não existiram, porque a reconfiguração é ela absolutamente estrutural. Não é de adaptação. Em relação depois, Sr. Presidente, e para finalizar, ao papel deste Observatório perante a Assembleia, acho que é extremamente pertinente, porque nós podemos e devemos fazer uma reflexão conjunta e apresentar as resoluções que consideremos necessárias depois dessa reflexão e destas audições ao Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora, então, ao período de respostas e seguiremos a ordem que entenderem. Isto é, julgo que talvez possamos começar pelo Sr. Presidente e depois distribuir papéis segundo a sugestão que me dará.
Bom, muito obrigado, em primeiro lugar, pelos agradecimentos, pelo reconhecimento do papel do Observatório até durante este quase ano e meio de trabalho. E algumas perguntas são mais genéricas e outras menos. Eu talvez tentasse seguir um bocadinho a sequência, porque tomei as notas. E, de facto, é muito importante a questão e muito estrutural a questão do plano de gestão integrada de fogos rurais. Portanto, esta era uma peça muito central no nosso mandato. Aliás, o mandato dizia rever digamos, o próprio plano anualmente e o sistema. E a pergunta, eu não posso fugir à pergunta se o Governo ouviu o Observatório nesta matéria. Aquilo que acontece no documento que foi entregue, e que não é só um PowerPoint, há também mais, digamos, há uma estratégia e há uma primeira componente do plano que foi entregue, mas que ainda é, digamos, bastante vaga e tem os seus objetivos. Agora, o que é facto é que nessa estratégia, nesse primeiro documento sobre o plano, portanto, uma componente estratégica, não há qualquer referência à existência do Observatório. Quer dizer, o plano, em princípio, terá sido entregue em fevereiro ou março deste ano. Em fevereiro ou março deste ano já o Observatório tinha feito algumas notas informativas, tinha feito uma avaliação do sistema e, inexplicavelmente, quanto a nós, digamos, não há uma referência sequer à existência do Observatório, nem há qualquer referência à avaliação que o Observatório fez do sistema. E tendo sido este documento apresentado em dezembro deste ano, portanto, de fevereiro até dezembro, houve um conjunto grande de estudos técnicos, de notas informativas, de chamadas de atenção, por exemplo, para a necessidade de revisão dos planos regionais de ordenamento florestal, e não há referência aos planos regionais de ordenamento florestal. Portanto, todas as recomendações que o Observatório fez em devido tempo não estão contempladas neste plano. E, portanto, eu julgo que quando se pergunta um pouco da nossa parte qual é o nosso sentido de utilidade, de facto temos uma certa frustração porque, digamos, as recomendações que fazemos, muitas vezes não as vemos, de facto, vertidas nos documentos estratégicos que seriam os primeiros a acolher estas nossas recomendações gerais. Portanto, digamos, de algum modo, eu julgo que este é um aspecto importante. Em relação à questão do plano, de facto, o Plano Nacional de Defesa Floresta contra Incêndios estava previsto que tivesse um período de atuação de 2006 a 2018. E isso legitimava, digamos, ou impunha que o Governo, em 2019, que em termos nacionais, tivéssemos qualquer instrumento legal que pudesse substituir um plano que terminava em 2018. De facto, no final de 2019, nós temos uma estratégia, um documento inicial de um novo plano para substituir aquele, mas que aponta para uma discussão em primeiro trimestre do próximo ano, com programas regionais que serão do terceiro trimestre do próximo ano, e, portanto, de facto, temos aqui um hiato em que não sabemos se há plano. Poderá haver uma indicação de que, não havendo novo, as indicações do anterior estão em efetividade, mas, de facto, não é claro que isso aconteça. E, portanto, nós julgamos que há uma urgência muito grande em que, de facto, haja um verdadeiro plano de gestão integrada de fogos rurais, cujos contornos já estavam também, de algum modo,
trabalhados na proposta de sistema de gestão integrada de fogos rurais, com os quais, genericamente, o Observatório esteve de acordo, com a Diretiva de Prevenção, Diretiva Única de Prevenção e Combate, que também dava uma formatação que nos parecia, digamos, bastante correta e, portanto, o formato, não há uma questão de formato global que possa, digamos, ser muito questionada, mas há a sensação de que, a partir desse formato inicial, dessas peças que já têm mais de um ano, digamos, não houve de facto a concretização de um plano. E para nós isso é bastante grave e acho que esta Assembleia tem que ter consciência dessa matéria. Em relação à formação, a ideia de um plano de formação plurianual é absolutamente essencial. Sobre a questão de meios, nós fizemos também algumas análises que talvez depois o Comandante José Manuel Moura possa também dar alguma indicação. Mas aqui também há uma questão muitíssimo importante, é que a questão da monitorização do sistema, se os meios estiveram em operação ou não, digamos, em geral não há avaliação sobre, há uma avaliação sobre quais são os meios que estão disponíveis, mas não sobre a sua efetiva utilização. E isso só é possível com a utilização dos sistemas de informação e de apoio à decisão que a ANPC tem, sobretudo o sistema do SADO, do Sistema de Apoio à Decisão Operacional, e de facto nós temos trabalhado, e julgo que vale a pena reconhecer aqui, um papel importante, temos trabalhado e temos tido toda a colaboração da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil no fornecimento dessa informação que nos permitirá, digamos, ir mais fundo na análise de facto do tipo de meios que foram utilizados e da eficácia e da eficiência desse tipo de meios. Portanto, há aqui assim trabalho a fazer que é bastante importante, com uma colaboração muito ativa por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Um ponto também que foi aqui bastante realçado, a questão do Tribunal de Contas, dos planos municipais de defesa floresta contra incêndio. Nós fizemos, de facto, uma análise até 2019, que vai muito em linha com as conclusões que o Tribunal de Contas teve, e gostava aqui também de sublinhar que o Tribunal de Contas nos pediu, em termos de observatório, e tivemos já reunião com o Tribunal de Contas, nos pediu informação técnica que pudesse, digamos, auxiliá-los na análise que estão a fazer do dispositivo de 2018. Portanto, há um trabalho feito já com o Tribunal de Contas e há aqui, assim, de facto, uma relação de proximidade, porque eu julgo que há aqui, assim, uma complementaridade muito grande. O Tribunal de Contas, enfim, não sabe de muitos aspectos técnicos que este observatório tem como competências próprias e o observatório não tem competências técnicas para a análise das contas do sistema. Aliás, começámos a trabalhar sobre essas matérias, mas parámos essa análise quando soubemos que o próprio Tribunal de Contas estava a analisar esse assunto. E, portanto, eu julgo que há aqui uma relação também muito próxima com o Tribunal de Contas e eu julgo que todos ganhamos com uma análise do sistema que tenha uma componente técnica e independente e tenha uma componente mais de contas públicas que é dada pelo próprio Tribunal de Contas. Em relação ao sistema, portanto, a tal questão de se o sistema está otimizado ou não está, eu julgo que esta é uma questão perfeitamente essencial e muitas vezes há a tendência de dizer vamos pôr mais dinheiro à disposição do sistema e isto resolve o problema. E, de facto, nós temos um pouco essa sensação, com esta projeção de 550 milhões de euros por ano atribuídos ao sistema, que isto possa, de facto, melhorar. De facto, há um problema também de recursos, mas há um problema de otimização.
E eu julgo que essa questão da otimização é perfeitamente essencial e só com base em estudos técnicos e com uma visão independente é que nós podemos, de facto, chegar a essas situações que podem, inclusivamente, que são sensíveis. Muitas delas são sensíveis, são problemas que estão por resolver há anos. A questão da contratualização entre o Estado Central e as associações humanitárias de bombeiros, as equipas de sapadores, o programa de sapadores, etc. São problemas que estão por resolver há anos e eu julgo que precisam de uma visão, de facto, bastante mais técnica, porque, de facto, isto é pouco ideológico, é muito mais técnico, mas, de facto, são problemas que têm que ser encarados de frente e têm que ser resolvidos para termos um sistema sólido. Em relação à configuração distrital, NUTS 2, NUTS 3, nós também tivemos a nossa, digamos, reflexão sobre o assunto e aquilo que nos parece é que, de facto, criar 2 patamares intermédios entre o municipal e o nacional nos parece uma complexidade demasiada do sistema. Pareceria que talvez uma organização intermédia que fosse por grupos de distritos ou por grupos de NUTs ou grupos de CIMs pudesse resolver o problema sem tornar o problema mais complexo, para o tornar o mais operacional possível. A relação entre a Assembleia e o Observatório, e isso joga com a pergunta se achamos que o Observatório deve continuar ou não. Nós fizemos também uma nossa autoavaliação interna que não, enfim, que não partilhamos, porque foi um bocadinho de autoavaliação interna, e também temos a sensação de que precisaríamos de melhorar a comunicação interna com as comissões, e esse era um dos objetivos também desta primeira ou desta sessão, era um bocadinho, se calhar, se não for para continuar, não vale a pena estarmos a pensar em mecanismos para melhorar este sistema, mas se for para continuar, de facto vale a pena melhorar a frequência destas audições, se calhar não com mecanismos tão formais, com outros mecanismos, mas vale a pena equacionar essa matéria. Porque, de facto, a nossa relação é com, digamos, primeiro com o Presidente da Assembleia da República e depois com as comissões, mas mesmo também alguma comunicação interna ou comunicação com o exterior. Há, por vezes, queixas de alguns deputados que têm conhecimento de algumas coisas pela comunicação social antes de chegarem aos próprios deputados. Portanto, há aqui, assim, matéria interna para trabalhar. Mas aquilo que foi consensual na nossa autoavaliação, e é sempre difícil fazer um pouco este exercício em causa própria, é que, claramente, independentemente da composição, independentemente das pessoas, que estão perfeitamente, digamos, fora desta análise, a existência de uma estrutura que seja técnica, que tenha, digamos, uma forte componente técnica e uma forte componente de independência, eu julgo que é essencial ao sistema. Aliás, quando a própria AGIF, quando a própria Comissão Técnica Independente propôs a criação da AGIF, propôs também que, digamos, como elemento consultivo ou como elemento de acompanhamento da própria agência de coordenação, a Assembleia da República criasse uma estrutura deste tipo. Foi criada a AGIF, foi criada, digamos, este observatório, mas, digamos, não tem havido, quanto a nós, digamos, uma utilização suficiente deste observatório para o desenvolvimento do sistema, como nós gostaríamos. E aqui punhamos completamente de lado, digamos, a composição. Nós também vimos entre nós, e haveria seguramente disponibilidade, porque julgamos que isto é um desígnio nacional e haveria disponibilidade para esta continuação neste formato ou noutro, mas a existência de uma entidade deste tipo era absolutamente necessária, porque a nossa convicção é que o problema está muito longe de estar resolvido. O problema dos incêndios florestais está muito longe de estar resolvido. Tivemos 2 anos que foram
relativamente benéficos, também da meteorologia, claramente do número de ignições. Houve aqui um avanço significativo nessa matéria, mas o problema está longe de estar resolvido, e qualquer sinal que aponte para que este problema esteja menos observado e menos analisado digamos, um sintoma de que as coisas poderão pensar-se que estão já em caminho de solução, e ainda falta muito caminho a fazer. Se calhar dava depois a palavra aos dois, se estiver de acordo. Portanto, presumo que será o Sr. Comandante José Manuel Moura a usar a palavra. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito telegraficamente, a Sra. Deputada Euricide Pereira, no essencial, foi o agradecimento ao Observatório, que de facto passa o pleonasmo, não deixaremos de agradecer. Contudo, há aqui uma questão que eu penso que é importante e vai ao encontro desta última afirmação. O pior que pode acontecer é julgarmos e termos criado aqui uma falsa sensação que o problema dos incêndios florestais está resolvido, porque depois do sobressalto cívico, que foi em 2017, tivemos 2 anos, aliás, o ciclo do fogo ensina-nos isso, depois de um ano em que arderam mais de 500 mil hectares, naturalmente no ano subsequente, a disponibilidade do combustível, as questões mais técnicas relacionadas com a meteorologia foram favoráveis. Portanto, estes resultados não assentam em algo de estrutural, mas foram resultados muito conjunturais que permitiram atingir aqui alguns bons resultados, e pode iludir as pessoas que o problema está resolvido. E, portanto, esse é o pior que nos pode acontecer. Quanto ao Sr. Deputado Duarte Marques, relativamente ao plano já foi respondido. Se fomos ouvidos, de facto, nesta fase, não fomos ouvidos. O acesso que tivemos ao plano, pese o facto de várias vezes ter sido reiterado o pedido via Gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, e mesmo diretamente através do Observatório, tivemos sempre muita dificuldade em ter acesso e, portanto, tivemos acesso agora para a discussão pública, tal como a população em geral. Se, de facto, o 2018 acabou sim ou não, o Plano Nacional de Defesa da Floresta tecnicamente terminou no ano de 2018 e os objetivos ali plasmados eram válidos até aquele período e, portanto, corremos o risco de ter aqui um hiato, quer o 19, quer o 2020, não ter objetivos nacionais naquilo que está previsto no plano, que entretanto, ou na parte do plano que foi apresentado. É evidente que o plano de ação que falta para podermos fazer uma análise concreta é determinante, porque ter esses objetivos, não há ninguém, em teoria, que vá contra esta primeira parte do documento que foi entregue. Todo ele assenta em princípios, todos estaremos de acordo enquanto cidadãos, reduzir ignições, reduzir a área ardida, não haver incêndios, não haver vítimas mortais, não há ninguém que não possa estar de acordo. Agora, o plano de ação para materializar tudo isto é o fundamental para nós podermos ter uma opinião técnica avalizada. Quanto à formação, de facto, a indicação da Escola Nacional de Bombeiros que tivemos é que não houve tanta formação neste setor diretamente aos bombeiros no corrente ano. E, portanto, porventura por outras vias, mas via a Escola Nacional de Bombeiros, que é a entidade com estrutura pedagógica para o efeito. Quanto aos meios, publicámos uma nota informativa muito detalhada quanto aos meios, portanto, criou-se, de facto, a ideia que era o ano que tínhamos mais meios
A profissionalização é, de facto, o caminho para o sistema, sem beliscar aquilo que é a bonomia do voluntariado. O voluntariado é esse que é a base de recrutamento e vai continuar a ser, e vai se constituir a base de recrutamento para a profissionalização. Agora, nós defendemos que deve de haver, a curto e médio prazo, a profissionalização da primeira intervenção em H24. O que é isto? São as EIPs que têm sido anunciadas pelo Governo, as equipas de intervenção permanentes, mas estas trabalham das 9 às 5 e o que nós defendemos é que esta primeira intervenção tem que ser alargada ao período das 24 horas. Porque nenhum de nós, enquanto cidadãos, estamos libertos de termos um acidente, termos uma nossa casa a arder, um acidente em qualquer área do território e, enquanto o Sr. Deputado vai de Lisboa para a Figueira ou vem da Figueira para Lisboa, tem que ter a certeza, independentemente se tiver qualquer tipo de incidente, ter um padrão nivelado daquilo que é a intervenção de socorro e não ter a certeza, porque se for mais próximo do ponto A, tem um socorro do tipo X e se for mais perto do ponto B, ter do tipo Y. E, portanto, esse é um sentido bastante interessante. Quando falou também na reconfiguração dos planos, é verdade que os planos, e sobretudo agora, o que este Plano Nacional se tem que configurar a muito curto prazo é ser um pouco uma diretiva operacional nacional para o combate. É o documento orientador para todos os outros, independentemente de quantos layers tivermos, todos os outros virem ver àquele documento para ser um documento orientador, otimizador de todo o processo que tem a ver com o combate. E eram as notas que tinha para dar. Muito obrigado. Darei a palavra a seguir ao Sr. Dr. Eduardo Cabral. Muito obrigado. Saúdo o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Uma questão só para adicionar às questões já abordadas pelos dois colegas e que tem a ver com a pergunta concreta sobre se é útil ou não a existência de um observatório no contexto do Parlamento. Nos últimos 20 anos foram produzidos 11 relatórios de análise às temáticas de incêndios rurais e do sistema, em particular, de gestão integrada de fogos rurais e, simultaneamente, de proteção civil, metade dos quais neste Parlamento. Esses relatórios foram de avaliação de processo, de avaliação de conteúdo, de diagnóstico e também, isto no essencial, mas também, em alguns casos, de apontar soluções ou apontar alternativas de solução. Por alguma razão, não encontramos em nenhum desses 11 relatórios aprofundamentos de natureza técnica, científica, ajustada ao estado do conhecimento, porque não era suposto, nem era objetivo desses relatórios produzir tal enquadramento. Aquilo que o Observatório Técnico Independente tem feito, com enorme dificuldade, sobretudo porque é difícil fazer apreciações de natureza técnico-científica com dificuldades de acesso à informação, dificuldades de acesso à informação, em alguns casos, verdadeiramente incompreensíveis, porque era suposto que o importante, fundamentalmente, é que a sociedade portuguesa, no seu todo, assuma como sua a causa de reduzir os incêndios rurais em Portugal e os seus danos, e assim sendo, tudo o que possa contribuir para esse objetivo e esse desígnio nacional deve ser partilhado por toda a gente, nomeadamente por quem detém informação e que muitas vezes procura sonegá-la em tempo útil para que os resultados possam ser inviabilizados. Pois, curiosamente, um dos resultados fundamentais do trabalho do Observatório é que, apesar desses obstáculos à informação, não é possível identificar ao longo dos relatórios elaborados ao longo do ano, ao longo dos 20 anos, qualquer semelhança com os relatórios, entretanto, produzidos pelo Observatório. O que quer dizer, e gostaria de sublinhar isto, não apenas independentemente da composição do Observatório, não estão em causa pessoas, aliás, nenhum de nós figura ou está no Observatório como objeto de vida. Estamos no Observatório, sobretudo, como missão cívica associada àquela que vimos desenvolvendo ao longo dos anos em muitos domínios, quer da proteção civil, quer do sistema integrado de fogos rurais, de serviço público que caracteriza todas as pessoas que integram este relatório. Portanto, este Observatório, independentemente da continuidade ou não do Observatório, não se me oferece dúvidas nenhumas que, se quiser incorporar de conhecimento a decisão política, e é disto que se trata, a maior lacuna fundamental desta e de outras matérias é a ausência de humildade de incorporar conhecimento sustentado, testado e trabalhado na decisão política.
E é isto verdadeiramente que, de uma forma séria, honesta e também frontal, porque não há seriedade nem honestidade sem frontalidade, que o Observatório tem produzido nos documentos que tem elaborado. Sendo assim, há a questão sobre se o Observatório tem ou não tem cabimento no contexto da Assembleia da República. E só tem cabimento no contexto da Assembleia da República, porque não era suposto que nenhum governo, qualquer que seja, fosse criar um observatório destas características para o questionar. E o objetivo do Observatório Técnico Independente é precisamente questionar a decisão política dos governos legítimos do nosso país. E os governos legítimos do nosso país que não estão disponíveis para ser questionados estão a fazer um mau serviço ao país. E, portanto, nós estamos com a consciência perfeita e tranquila de que produzimos um trabalho sério, de utilidade, que pode ser naturalmente apreciado numa sede de audição se já não houver observatório, mas que mais importante do que essa audição é o juízo que os portugueses podem fazer deste mesmo trabalho e, simultaneamente, também os senhores deputados. E, portanto, assim sendo, eu considero absolutamente fundamental, independentemente das pessoas que venham a integrar o Observatório e a sua composição possa ser outra, que a Assembleia da República, enquanto órgão de soberania, digamos que diretor da nossa democracia, é muito importante que tenha no seu seio uma estrutura que pense, que reflita, que produza conhecimento e que o disponibilize para a decisão política. É este o objetivo principal que nós entendemos desde o primeiro dia e do primeiro momento que assumimos as funções neste mesmo Observatório. Terminava, Sr. Presidente, ainda com uma outra observação que me permite fazer. No plano que estamos em discussão, comete-se um pecado errado. É porque se captura todo o sistema de proteção civil ao sistema integrado de fogos rurais. Ora, o sistema de proteção civil é muito mais do que o risco florestal. Eu lembraria a Avaliação Nacional de Risco, que foi atualizada em julho pela ANEPS e que atualizou uma que foi produzida em 2014, e se consultarmos, se visitarmos esse documento, concluímos facilmente que o risco a que o nosso país está sujeito não é apenas, exclusivamente, o risco florestal. Evidentemente que será talvez o risco, e tomando como referência um modernismo do MIT, não tem a cadeia de valor que os incêndios florestais têm. Mas, de qualquer maneira, isso não significa que o sistema de proteção civil tenha que necessariamente, para o quadro integral das suas missões, alinhar pelo modelo que é proposto para o sistema integrado de fogos rurais. Lembraria também que a Lei de Bases da Proteção Civil, produzida nesta Casa como lei de valor reforçado para a estruturação do sistema, ainda não foi alterada, sendo ilegítimo jurídica e politicamente, na minha opinião, qualquer alteração de substância à Lei de Bases da Proteção Civil com legislação avulso, mesmo que ela pretenda regular objetivos tão importantes como a defesa da floresta contra incêndios e a salvaguarda de bens e de pessoas. Muito obrigado. O Sr. Professor Castro Rego, para complementar a intervenção que fez com algumas observações adicionais. Só no fundo dando um exemplo do caráter mais técnico e da utilidade destes resultados. Naquilo que foi a nossa análise da rapidez da primeira intervenção, chegámos à conclusão de que a localização de quartéis de bombeiros não seria suficiente para garantir uma rapidez de primeira intervenção. O complemento dos sapadores florestais era útil, mas ainda assim não era capaz de resolver o problema a nível nacional e que os meios aéreos eram fundamentais para fazer este complemento. E, portanto, esta visão integrada do sistema, esta visão técnica do sistema, julgo que será essencial e eu julgo que é um exemplo bastante eloquente, digamos, do tipo de contribuições úteis que são técnicas e são independentes. Era só este ponto final. Professor. Sr. Presidente, muito obrigado. É só justo dizer agora, e não fazê-lo a posteriori, informar à mesa que o PSD, na próxima reunião de coordenadores desta Comissão, irá propor que se discuta se deve a Comissão fazer chegar ao Governo um protesto por esta falta de auscultação do Observatório num documento, que era suposto ser ouvido, ou se fará chegar essa questão diretamente ao Sr. Presidente da Assembleia da República, para ele próprio poder tomar as devidas medidas
para evitar que isto volte a acontecer, mas sobretudo para ter um esclarecimento do Governo porque é que desrespeitou a Assembleia desta forma. Muito obrigado. Será agendado na pluralidade da Comissão. Julgo que podemos dar por terminados os nossos trabalhos, agradecendo genuinamente aos membros do Observatório as explicações que deram. Muito obrigado.